ala anti-Lava Jato do STF irritou-se com o fato de que Edson Fachin remeteu para o plenário a norma inventada pela segunda turma para salvar Aldemir Bendini e anular praticamente todos os processos. Então eu vou repetir, que eu falei que a gente ia mudar de assunto, mas é o mesmo assunto. A ala anti-Lava Jato do STF irritou-se com o fato de que Edson Fachin remeteu para o plenário do STF também a norma inventada pela segunda turma para salvar o Aldemir Bendini e anular praticamente todos os processos. Um ministro, aquele oculto, chamou de mal perdedor, segundo a colunista social da Folha de São Paulo. O temor dele é que o plenário tenha os 6 votos necessários para reverter aquela barbaridade jurídica, transformando Edson Fachin num bom vencedor. Eu sei muito bem um ministro do STF que sempre teve aí nos últimos anos 2 porta-vozes na imprensa, né? Talvez tenha aumentado simplesmente o número de porta-vozes, mas ele continua falando desse modo oculto, né? A gente sabe que não é só ele, também ministro do STF, que fala de modo oculto para criticar tanto colegas da própria corte, né, quanto políticos ou outras pessoas, que é um ato de covardia, como já falei 3 vezes aqui nesse processo. É coisa de covarde. Declaração crítica anônima por meio da imprensa é coisa de gente covarde. Tá? Pode ser cidadão comum, pode ser policial, pode ser bandido, pode ser autoridade. Vou sempre repetir. Crítica não é coisa de robozinho de rede social que faz isso. Então, o ministro do Supremo que faz crítica anônima é um covarde. E é o seguinte, está lá dizendo que o Fachin é um mau perdedor porque foi voto vencido na primeira turma, na segunda turma, sendo que teve uma decisão da primeira turma que é contrária, em casos similares, não é exatamente a mesma coisa, mas na verdade era até mais grave o que aconteceu na primeira turma e a decisão mesmo assim foi contrária, no caso analisado pela primeira turma, e mesmo assim a decisão foi contrária à da segunda. Então o Fachin está fazendo exatamente o que é certo dentro das circunstâncias, porque o que era certo, na verdade, era a segunda turma entender que não houve nenhuma ilegalidade cometida pelo juiz de primeira instância e manter as condenações, não conceder o habeas corpus ao Aldemir Bendini. Então, Augusto Nunes continua tendo essa divisão no Supremo Tribunal Federal que mostra quem ainda tem algum resquício de valor moral em defesa do combate à corrupção no Brasil e, principalmente, em defesa das leis, e aquela ala que está disposta a atropelar todas as leis para beneficiar certos políticos. Nós temos a trinca, né, de suspeitos de sempre, que é Gilmar, Toffoli e Lewandowski, mas eu vou votar naquele ministro que, quando um jornalista o critica, ele pede que o patrão demita. Esse mesmo. É esse aí. Pois bem, aliás, o Lewandowski, vou aproveitar para contar uma história. Uma vez eu escrevi sobre o Lewandowski, uma decisão cretina das tantas que ele tomou, e aí o assessor de imprensa dele me ligou na Veja, a redação da Veja, dizendo: olha, o que você escreveu sobre o ministro é muito grave e tal. Eu falei: sim, ele quer escrever alguma coisa, uma resposta, eu publico. Se não, ele quer que você se desminta. Eu falei: eu não vou desmentir nada. Aí ele disse assim: é que você o acusou de prevaricação. Eu falei: como é que é? Você disse que ele prevaricou. Eu falei: olha, que bom, eu não sabia o crime que ele tinha cometido, qual era o nome exato, você está acabando de me informar. Então eu acusei de prevaricação, sim. Se ele quiser escrever, ou eu rebato ou não. Mas eu não vou desmentir nada. E pronto, ele esqueceu o assunto. Zé Maria. Essa história aí de reclamação, Augusto, isso é antigo demais, né? E nunca houve, assim, uma adesão dos veículos de comunicação em atender esse tal de pedido aí de demissão, não. Já ouvi aqui diretores de veículos dizerem o seguinte: a principal função e a grande responsabilidade de um empresário, e também empresário de comunicações, é contratar e demitir. Se alguém rouba esse direito do empresário de comunicação de contratar e demitir, acabou a empresa, né? Não é bem assim. Ele ainda não sabe disso. É verdade que os ministros ficaram chateadinhos, sim. E é verdade que o Edson Fachin tem ali a sua consciência de que é minoria na segunda turma e está fazendo um ato em defesa
da imagem do Supremo Tribunal Federal. Se ele fosse do tipo Herodes, eu vou lavar as mãos aqui, e ele entulhava a segunda turma desse tipo de pedido, que há uma fila lá, há uma fila. A Lava Jato fala em mais de 243 processos, né, que poderiam ser beneficiados com essa decisão amalucada. Então, se ele fosse um irresponsável, um Herodes que lavasse as mãos, ele mandava tudo para o plenário da segunda turma, e já está formada a maioria de 3 votos ali, né, e todos teriam os processos arquivados e cancelados e tudo, né? E o que ele fez? Falou, não, alguém tem que raciocinar aqui, alguém tem que lembrar que nós estamos diante de uma instituição muito pesada na democracia, que é o Supremo Tribunal Federal. E aí mandou para o plenário do Supremo Tribunal Federal. O regimento permite, tanto é assim que eles não recorreram, né? Se o regimento permite, não tem nada irregular. É apenas um raciocínio. Mesmo, irritou os senadores lá da segunda turma. Agora, Augusto, Zé Maria, vocês imaginam assim uma notinha no jornal, jornalista de Os Pingos nos Is diz que Augusto Nunes é um mal isso, é um mal aquilo e tal. Aí tem 2 opções, ou é o Felipe ou é o Zé Maria que falou. Aí. Então, quer dizer, você... Mas não conta meu nome. Você é um membro ali de um colegiado, vamos fingir que isso aqui é um colegiado. Sim, é uma e você planta no jornal uma crítica anônima a um colega seu. Quer dizer, é de uma baixaria. Olha, Edson Fachin, ministro Edson Fachin, não foi ele que fez isso, não, ele foi alvo disso. Ministro Edson Fachin, aproveite a sessão plenária que vai debater essa questão sobre o prazo para as alegações finais e diga com todas as letras, olha, colega meu de Supremo Tribunal Federal que me faz crítica anônima por meio de porta-voz na imprensa é covarde. Covarde? Diga aqui na mesa, diga aqui na bancada, no plenário, diga aqui que foi, quem foi que fez, dê nome, identifique-se, né? Essa que é a expressão. Identifique-se. Tem aqui entre nós 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, um que plantou uma notinha de modo anônimo me chamando de mal perdedor. Identifique-se. Se tem coragem, covarde. Devia fazer isso, Edson Fachin. Porque são Aliás, esse negócio de mal perdedor parece pirrinha de criança, né? Não, os jornalistas se curvam e dão a notícia, assim. Daí ele faz o que quer. O que quer com esses porta-vozes, né? E se você não atende, ele ainda é ignorando essa regra aí que muito oportuna a lembrança do Zé, ignorando essa regra que os patrões seguem. Desde quando eles vão se curvar a um ministro aí que uma hora sai também do Supremo? Vai sair. Pode ficar um tempão. Mas vai livrar o Brasil da própria presença. Augusto, isso me lembra um amigo meu que escreveu recentemente uma matéria relatando uma reunião fechada, né? E a fonte não era muito querida e ele queria denunciar a fonte secreta dele. Aí ele não poderia trair esse acordo que se tem, né, do off. Aí ele descreveu a reunião, aí num determinado momento ele colocou entre aspas assim, abriu aspas, isso não vai dar certo, fecha aspas, pensou o fulano de tal. Acabou denunciando sem querer a fonte, se saiu bem, todo mundo ficou sabendo isso aí, pensou. Quem era. Tá certo. Mas porta-voz, quando a fonte não quer, não denuncia, não.